Sejam muito bem-vindos, alunos do ciclo 2 da Rede Municipal de Ensino. A aula agora é de língua portuguesa para o 4º e 5º ano com a nossa professora Michele Reis. Tudo bem, Pró? Tudo. Pró, e aí, qual é a nossa aula de hoje? Hoje eu estou planejando uma diversão. Eu vou receber um amiguinho aqui muito especial. E aí a gente vai planejar o que a gente vai fazer. Eita, gostei, viu? Vou acompanhar e vocês também fiquem atentos porque a aula começa agora. Pois é, vou chamar a Carol também para participar dessa diversão, viu? Eu creio que vocês vão gostar muito do roteiro das aulas nesses próximos dias. A gente vai tratar de diversão nas mais variadas esferas, tá? Em companhia com esse meu amigo que vocês também vão conhecer, a gente vai desbravar várias maneiras de se divertir na nossa cidade, em casa, na rua. E aí, você também gosta de se divertir? Então acompanha as minhas atividades junto com esse amigo. Para hoje, eu tenho que fazer um planejamento. Afinal de contas, ele vai chegar e como sabemos que a nossa cidade tem muitas opções de diversão, eu tenho que, enumerar ou organizar uma forma da gente se divertir, tá bom? Mas eu quero começar a nossa história falando desse meu amigo e da maneira com que nós começamos essa comunicação, tá? Bem, eu recebi a informação que ele ia me visitar. Então, como ele mora longe, de antemão eu resolvi escrever para ele uma mensagem. Escrevi esse e-mail. Bem, você já teve a oportunidade de escrever um e-mail? Não? Já teve a oportunidade de mandar uma carta para alguém? Nesses tempos de hoje ainda é mais difícil, né? Pois é, carta e e-mail são coisas parecidas, sim. A única coisa que muda é que a carta vem para você pelo correio e o e-mail é uma forma eletrônica da gente enviar essa correspondência, né? A gente usa a internet. Pois é, mas o que muda é o suporte. Não muda muita coisa não, tá? Observe aqui nesse e-mail. Toda carta, assim como todo e-mail, ele é enviado a alguém, né? Então, é a pessoa que vai receber a nossa mensagem. E na carta, a gente coloca lá o nome da pessoa no envelope e coloca também o endereço para onde essa carta tem que ir. Não é assim? Bem, no e-mail não é diferente não. A gente precisa colocar nessa parte aqui de cima o endereço da pessoa, que é o famoso endereço eletrônico ou que a gente costuma chamar, né, de e-mail mesmo, onde está lá o nome, o arroba e o provedor, onde fica localizado esse endereço, tá? Então, vocês estão percebendo as semelhanças? Carta e e-mail tem muito mais coisa parecida do que o que a gente imagina, tá? Subject aqui está em inglês, que chique, né? Porém, subject é o assunto, ou seja, para que você está enviando essa correspondência, tá? E esse campo aqui é interessante, por quê? Porque assim como a gente recebe vários tipos de carta, porque sim, apesar da correspondência ser eletrônica na maioria das vezes, a gente não deixou de receber cartas não, né? Você recebe cartas de cobrança, no meu caso, que são muitas. A gente recebe carta com boletos, contas de água, contas de luz, outros tipos de carta de apresentação, ou então cartas que tem lá alguma divulgação de algum produto. Então, o correio ainda é muito usado hoje em dia. Apesar de você não ter recebido nenhuma carta que seja diretamente para você, provavelmente sua família já recebeu algum tipo de correspondência, tá bom? Então, da mesma forma, no e-mail, né,
esse espaço aqui vai informar qual é o assunto que você vai tratar. Você pode mandar e-mail para várias coisas. Você pode mandar para um amigo, como é o meu caso. Você também pode mandar e-mail para uma empresa, para agradecer, ou então para reclamar de algum produto que recebeu com defeito, algum tipo de serviço que não gostou. Você pode também enviar um e-mail falando de alguma coisa que você leu, elogiando ou pedindo para corrigir. E às vezes, até em entrevistas de emprego, você envia por e-mail um currículo, envia por e-mail uma carta de apresentação. Então, nesse lugar aqui onde diz o assunto, você precisa dizer para que você está enviando aquela correspondência, tá? Nesse meu caso, eu estou enviando a correspondência para o meu amigo querido. E aí eu sigo falando assim: querido amiguinho, está tudo bem com você? Estou muito, carinha de sorriso quer dizer? Feliz, né? Estou muito feliz em saber que vamos passar um tempo juntinhos. Estou preparando uma relação de coisas bem legais para fazer. Fico aqui só imaginando a gente passeando na cidade, brincando de bola na rua, podemos ir na praia, mas se não der, a gente toma banho de mangueira mesmo, kkkk. E aí esse kkk quer dizer o quê? Você sabe, quer dizer que eu dei risada a hora. E por fim, carinha soltando beijinhos e eu assinei o meu nome, Michele. Então, observe, isso não tem muita diferença de uma carta. Na carta, quando a gente escrevia lindamente, com aquelas letras maravilhosas na folha de papel, nós escrevíamos basicamente da mesma maneira. Então, a gente pode dizer sim que e-mail e carta têm muito mais semelhança do que diferença, tá bom? Mas vamos prosseguir então no nosso estudo sobre esse tipo de texto. A estrutura de um e-mail, nós vimos que ele tem um destinatário, não é isso? Para quem a gente está enviando a correspondência. Um assunto, ou seja, o que vamos tratar naquela conversa, né? Um vocativo. Palavra diferente, hein? De propósito, eu coloquei aqui. Você já ouviu falar sobre vocativo? Não? Talvez até você já conheça, mas conheça de outra forma. O vocativo é uma expressão que a gente usa para tratar alguém, chamar alguém, se referir a alguém, né? Eu tenho um filho menor e eu costumo chamar ele de meu denguinho. Então, eu falo, Miguel, meu denguinho. É uma forma de vocativo. Então, a gente está se referindo à pessoa e no e-mail a gente costuma começar logo o e-mail com um vocativo, me referindo como eu comecei aquele e-mail falando, querido amiguinho. Pois é, continuando a estrutura. Nós temos também a mensagem, que é o corpo do texto, ou seja, o que é que você está trazendo no e-mail, o que é que você está tratando. Depois de tudo falado, tudo escrito, nós viemos com a despedida. E por fim, a assinatura. Por quê? Se você está mandando um e-mail e você não bota seu nome no final, por mais que ele saiba que aquele endereço eletrônico é seu, sim, é importante você assinar. E olha, eu recebo tanto bilhetinho de aluno, tanto bilhetinho. Às vezes eu estou na mesa lá, aparece um bilhetinho assim do nada. Só que bota muitas mensagens de carinho, porém esquece de assinar. Olha, se não assina é anônimo, eu não vou saber de quem é e eu não vou poder retribuir o carinho. Então, da mesma forma, tanto na carta quanto no e-mail, sim, é muito importante a gente colocar lá a nossa assinatura. Beleza? Outra
coisa importante que é bem típico da geração de vocês, a geração ligeira que mistura um monte de coisa, é falar da linguagem na internet. Antigamente, no meu tempo, olha, eu não sou nem tão velha assim, né, gente? Mas nós costumávamos nos referir para as pessoas de uma maneira muito mais formal, muito mais, talvez mais, a palavra formal tá certo, mas o que eu quero dizer é que vocês têm muito dinamismo e uma mistura de coisas que acabou se tornando uma linguagem própria dessa geração. Então, observe, em relação às cartas, né, e aos e-mails, a linguagem ela vai ser diferente, mas a gente não pode perder o bom senso que a gente precisa adaptar a linguagem a quem eu estou enviando e-mail. Então, observe, eu estou enviando e-mail para o meu amiguinho. Se ele é meu amiguinho, ele é meu íntimo, então eu posso escrever com tranquilidade, de uma maneira que eu esteja me referindo numa conversa direta com ele. Então eu posso usar gíria, eu posso botar apelido, eu posso até botar os famosos emoticons, as carinhas, tal. Por quê? Porque ele é meu amigo, ele é próximo a mim, ele é meu íntimo. Porém, já pensou se eu for escrever, sei lá, um e-mail para uma revista ou então pedindo uma vaga de emprego? Você acha que eu devo botar kkkk ou então botar uma carinha de beijinho? Não dá, né, gente? Não dá. Então a gente precisa adequar a nossa linguagem na internet, dos nossos e-mails, dependendo da pessoa que vai receber, dependendo do propósito. Então, se eu estou enviando uma carta de reclamação porque eu mastiguei um chiclete, o chiclete estava estragado, eu vou falar carinha de tristeza lá porque eu não gostei do chiclete, que ele estava com gosto de estragado. Não dá. A gente precisa usar uma linguagem mais formal. Porém, de toda a linguagem na internet, ela tem a tendência a ser mais simples e informal. Então, como eu disse, antigamente a gente usava palavras difíceis para colocar no conteúdo das cartas e hoje não. Hoje o que vale é a clareza. É você saber o que você vai falar, usar o português mais correto possível, mas ser claro e direto naquilo que você precisa comunicar. Tá bom? E o uso de abreviações. Claro, as abreviações elas são usadas na maioria das vezes para quando você está mandando uma carta para alguém que é íntimo seu, né? Mas no normal, se for um e-mail formal para uma empresa ou para uma carta de emprego, você não deve usar abreviações, né? E outra coisa muito interessante em relação à linguagem da internet, que por causa dessa rapidez, vocês pegam as coisas muito rápido, nossa, essa mistura da linguagem verbal e não verbal. E isso eu acho massa. Observe, eu coloquei esse exemplo. Mesmo que as palavras aqui estejam em inglês, por causa das carinhas, você consegue perceber claramente o que a mensagem quer dizer. Então, começando aqui, inglês, I love you. Não sei se meu inglês está muito bom, né? Mas creio que você entendeu. Então, o coraçãozinho é amor. Então, você está dizendo que ama, me ama, ou eu te amo. E assim sucessivamente. Olha aqui, carinha de fome, ai, carinha de saudade, né? Morrendo de rir. Então, triste, né? Ups, pisei na bola. Então, essa coisa dinâmica e criativa. Eu penso que a linguagem da internet, que é usada na internet, é uma linguagem, acima de tudo, bastante criativa. E para isso, eu acho que a geração de vocês está de parabéns, tá? Então, resumidamente, esse é o aspecto mais forte da linguagem da internet. Mas quero retomar aqui a minha fala quando eu digo que
toda a linguagem do e-mail ou da carta escrita no papel depende muito do grau de intimidade entre os interlocutores, ou seja, quem vai falar e quem vai receber. Combinado? E também da finalidade do e-mail. Para quem eu estou enviando esse e-mail? Vamos reparar isso na cartinha que eu acabei de mandar para o meu amiguinho? Então, ela está aqui, ó. Querido amiguinho. Então, essa parte que eu falo, querido amiguinho, é justamente o vocativo. É o termo que eu uso para me referir a meu amigo. Claro, se ele não fosse meu amigo, se ele fosse o dono de uma empresa, ou então prefeito, secretário, né, o diretor da escola, eu ia me referir como querido amiguinho? Jamais. Então, eu ia falar senhor ou senhora fulano de tal. Como vai você? Então, eu poderia fazer uma referência dessa forma. E isso aqui a gente chama de vocativo, tá bom? Continuando a carta, eu botei, está tudo bem com você? Estou muito feliz em saber que vamos passar um tempo juntinhos. Então, observe que a linguagem foi uma linguagem corriqueira, coloquial, como se eu falasse com meu amiguinho aqui do lado, juntinho, não é isso? Então, a finalidade desse e-mail é formal? Não. Então, eu tenho liberdade para usar uma linguagem bem informal, bem coloquial. Beleza? Será que você entendeu mesmo? Que tal a gente, ó, usar o nosso tempinho para exercitar o cérebro? Vamos lá para uma questão? Primeira questão diz: ao invés de repetir a expressão a gente no segundo parágrafo, qual outra palavra ou expressão pode ser utilizada realizando os devidos ajustes? O que eu quero saber? No texto que eu mandei para o meu amigo, no e-mail, eu botei a gente 2 vezes no segundo parágrafo. Vamos voltar lá e acompanhar. Eu coloquei a gente aqui, certo? E coloquei a gente aqui. Eu repeti ela 2 vezes. Eu quero saber o seguinte: em vez de repetir a gente embaixo aqui, que outra palavra eu poderia colocar no lugar? Não mudaria a mensagem que eu estava transmitindo, só faria alguns ajustes poucos. Vamos ler aqui? Mas se não der, a gente toma banho de mangueira mesmo. A frase é essa. E aí? Mas se não der, a gente toma banho de mangueira mesmo. E aí? Eu posso trocar a gente por nós? Por a gente? Olha a pegadinha, né? Amiguinho ou eu? Quando eu falo a gente, eu quero dizer nós, a gente, amiguinho ou eu? E aí? Posso responder? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Olha, nós quer dizer a gente, né? Então, se eu voltar lá no meio e falar, se não der, nós tomaremos banho de mangueira mesmo e kkkkkk. Certo? Uma outra curiosidade, não sei se você sabe, todo e-mail ele tem que ter um arroba. Você sabe o que é o arroba? O arroba é justamente esse sinalzinho aqui que a gente usa para tudo agora, né? O arroba. E aí, de onde surgiu esse arroba? Coisa mais legal é que arroba também você pode ouvir na conversa de fazendeiro. Porque arroba é uma grandeza também que mede o peso do boi, do gado. Mas nesse caso, como a gente não está tratando de fazenda, nem de boi, nem de gado, a gente está tratando de internet, eu estou falando então desse símbolo arroba, que é o símbolo que é obrigatório mesmo em todos os endereços de e-mail, endereços eletrônicos, tá bom? E aí, tu já sabe da história dele, de onde ele surgiu? Tem muitas histórias legais, mas essa fonte aqui, que eu peguei na internet, vai explicar, né, de maneira mais concisa o que é esse arroba. Foi na era da informática que o símbolo do arroba, que é esse azinho aqui, né, com um círculo em volta,
começou a se tornar bem popular e fazer parte do vocabulário das pessoas de todos os teclados do mundo. Nesse contexto, ele foi usado pela primeira vez na década de 70, ou seja, lá no ano de 70 até 79, tá bom? Quando o primeiro e-mail, olha, o primeiro e-mail, gente, foi enviado na década de 70 pelo informático estadunidense Ray Tomlinson, 1941 a 2016, com o primeiro endereço de correio eletrônico. Olha o endereço dele como era: tomlinson@bbn-tenexa. Note que esse sinal em inglês, ou seja, o sinal do arroba em inglês, significa at, ou seja, ele indica o lugar. Então, a origem dele está mais ou menos por aí, né? Por isso, nos e-mails, esse símbolo indica a localização dos endereços. Então, todo endereço eletrônico ele fica localizado num provedor. Então, o arroba, você vai lá colocar o nome do usuário, o arroba, e depois vem o nome do provedor onde ele está. Aquele usuário está localizado naquele provedor, certo? Além do e-mail, hoje em dia, o arroba é usado, por exemplo, em chats, fóruns, onde utiliza-se o símbolo antes do nome da pessoa. Ou seja, fica assim, arroba e o nome da pessoa, né? No caso, no meu caso, seria arroba Michele Reis. Para que a pessoa seja direcionada para esse usuário especificamente. Outras utilizações do arroba são nas redes sociais e em algumas linguagens de programação. Então, o arroba ele é muito útil porque ele sempre vai indicar o lugar para onde a mensagem deve ser enviada, beleza? Mas vamos lá para o português, vamos ver se você entendeu direitinho esse texto? O termo nesse contexto é usado para conectar quais parágrafos? Você não viu essa palavra lá no texto? Vamos voltar então para ver. Nesse contexto, olha onde aparece. Tem um parágrafo, 2 parágrafos, 3, 4 e 5 parágrafos o texto que eu acabei de ler. Então, nesse contexto, ó, esse termo aqui, nesse contexto, está no segundo parágrafo. E nesse contexto, ele serve para conectar 2 parágrafos. Quais são eles? Ele vai conectar o segundo e o quarto. Ele vai conectar o segundo e o terceiro parágrafo. Ele vai conectar o primeiro e o segundo parágrafo. Ou ele vai conectar o primeiro e o terceiro parágrafo. Complicada essa questão, não é? Vamos voltar só um pouquinho? Observe então. Nesse contexto não está aqui no segundo parágrafo? Então observe. Quando ele fala, foi na era da informática que o símbolo da arroba começou a se tornar bem popular e fazer parte do vocabulário das pessoas e de todos os teclados do mundo. Nesse contexto, essa palavrinha, esse termo aqui, nesse contexto, ele está fazendo referência a toda a informação que está no primeiro parágrafo, porque ele está dizendo que o arroba foi usado pela primeira vez nesse contexto aqui, que ele se tornou popular, certo? Então, voltando para a nossa pergunta. Nesse contexto, conecta quais parágrafos? Ele conecta o segundo e o quarto? Não. Ele conecta o segundo e o terceiro, que vem depois? Não. Ele conecta o primeiro e o segundo? Sim. O primeiro e o terceiro? Quen. Não. Então, eu creio que a resposta certa é o primeiro e o segundo. Vamos conferir? Isso aí, primeiro e segundo parágrafo. Vamos adiante, mais uma questão. O termo em destaque 1941
e 2016 tem a finalidade de quê? Olha, você volta lá no texto e olha onde estava escrito 2016, 1941 e 2016. Ele estava escrito pertinho do nome do criador do e-mail, da pessoa que criou o primeiro e-mail. E observe que ele está em destaque entre parênteses. Muitas informações, quando ela vem em parênteses, ela vem para explicar alguma coisa ou dar uma informação a mais. Observe que 1941 é um ano e 2016 é outro ano. Então, essa informação, ela sugere que é um ano que começa e que vai até o outro. Agora, observe as alternativas. Letra A, informar o ano de nascimento e morte do autor do texto. Letra B, informar o ano de nascimento e morte de Ray Tomlinson. Letra C, apresentar o código de e-mail que foi enviado. Ou letra D, mostrar o ano que foi publicada a reportagem. Bem, como eu falei, Ray Tomlinson, foi o criador do e-mail, ele enviou o primeiro e-mail. Então, observe que essa expressão aqui estava pertinho do nome dele. Então, toda vez que você vê essa expressão do lado do nome de alguém, indica o nascimento e a morte dessa pessoa, o ano que nasceu e o ano que essa pessoa morreu. Então, a resposta certa, para mim, é a letra B. É uma informação do ano de nascimento e morte de Ray Tomlinson. Vamos conferir? E aí, isso aí, acertamos. Se você não sabia, fica essa dica. Qualquer outro texto que você lê, essa informação vai estar lá. É a informação de nascimento e morte, tá bom? Para finalizar, eu trouxe aqui uma lista de atividades que eu e meu amiguinho estamos pensando em fazer, tá? Primeira coisa, em Salvador, gente, a gente não pode deixar de visitar o Pelourinho, né? Vamos combinar. Ir ao cinema, ir à praia, fazer uma receita, ó, amo fazer receita, vocês sabem. Montar cabanas, brincar com a galera, brincar de baleado, de futebol, de 7 pedrinhas. Nunca brincou de 7 pedrinhas, não? Você é daqueles que ficam assim só no celular, na TV? Nossa, brincar de 7 pedrinhas é muito bom. Vai, usa o tablet, vai na internet, pesquisa o que é essa brincadeira de 7 pedrinhas. Aprende a brincar, tá bom? E aí, eu enviei essa relação de atividade para o meu amiguinho. E ele me respondeu, só que eu ainda não vi a resposta dele. Deixa eu ver aqui. Olha, ele me respondeu. Oi, tô bem. Olha, vamos ver algumas coisas para fazer mais calmas, sem muito esforço. Precisa mesmo ter contato com pessoas? Como assim, gente? Não gosto de conversar, quero ficar em casa. Acho melhor assistir vídeos quietinhos no sofá ou fazer qualquer atividade parado ou deitado. Até mais. Ele nem assinou. Eu aqui toda animada, eu tô achando que esse meu amigo, ó, tá meio fraco, viu? E aí, de acordo com a mensagem, podemos concluir que é uma pessoa de característica psicológica, simpatia, entusiasmo, dinâmica ou preguiçosa? Rapaz, por esse meio dele eu tô achando que ele é meio que preguiçoso, viu? Vamos conferir? É isso aí, é uma pessoa preguiçosa. Mas a gente vai acabar com essa preguiça dele. Olha aqui a frase que eu deixo para ele. Tenha ânimo e tudo se há de arranjar. Então você também tenha ânimo que tudo vai dar certo. A gente vai se divertir muito. Um beijo e até a próxima aula.